Salve guys, eu sou o Samir e hoje junto com o Juba a gente decidiu falar um pouco sobre o álbum Até Que Foi Bom, sabe? Foi um disco que a gente fez inteiramente do nosso quarto, cada um do seu quarto no caso. E a gente decidiu fazer esse vídeo para compartilhar como foi esse processo, desde da concepção do disco até a composição. A produção em si, a gente vai contar a curiosidade de produção, os samples que a gente usou, os equipamentos, plugins e é isso, compartilhar um pouco dessa experiência de gravar um disco em casa, que antigamente era completamente impensável, mas hoje em dia, com a qualidade dos equipamentos, as tecnologias ficando mais acessíveis, se tornou algo completamente plausível de se fazer e serve até de inspiração para quem pensa em gravar um disco em casa, uma música, ou o que quer que seja. É totalmente possível hoje em dia com uma qualidade muito boa. Então é isso, vamos lá. A maneira que a gente decidiu trabalhar esse disco foi, assim como eu moro em João Pessoa, né, e o Juba mora em São Paulo, a gente decidiu cada um gravar suas próprias faixas, cada um no seu próprio home studio, e enviar um pro outro para cada um mexer um pouquinho na faixa um do outro e fazer essa coisa ficar mais coesa e com a identidade dos dois em cada música. E foi assim o processo, a gente fazia as faixas durante a semana, nas sextas-feiras a gente se reunia no Discord, ficava em call, mostrava as músicas que a gente estava trabalhando no outro, dava ideias e é assim. Foi ao longo do tempo, basicamente o processo de produção foi esse. Ao longo da semana, obviamente, a gente conversava, mandava as demos um pro outro, conversava sobre plugins, sobre ideias, composição, letras, conceitos também. E foi bem tranquilo. Eu realmente fiquei um pouquinho preocupado sobre se funcionaria fazer desse jeito, sabe? Não tanto pela distância, porque hoje em dia essa é uma barreira que meio que já foi quebrada para projetos criativos, né? Mas no sentido de cada um trabalhar na sua própria faixa e depois enviar pro outro mexer, saca? Porque pensando se isso não deixaria o álbum menos coeso, menos conectado, só que pelo contrário, cara, a gente conseguiu fazer um negócio muito massa trabalhando desse jeito, sabe? Tipo, antes dos conceitos surgirem, das ideias centrais surgirem, tipo, já tava nas faixas da mensagem que a gente queria passar do álbum. Tanto é que a gente escolheu o nome depois e o conceito, né? Que foi Até Que Foi Bom, sabe? Que é contar sobre histórias que não acabaram como a gente esperava, como a gente gostaria, só que apesar disso foi bom ter vivido elas. E é sobre isso que o álbum fala, o conceito que amarra todo o álbum. Salve rapaziada, sou o Juba. Falar um pouquinho do álbum em si, do processo do álbum com o Samir. E bom, o processo foi bem da hora. Eu tinha dado a ideia pro Samir de a gente gravar um projeto junto. E como nós dois estavam começando nessa de fazer som assim quase na mesma época, assim. Então, pô, casou demais as ideias, assim. Eu comecei a trocar ideia com o Samir e a gente fez uma amizade. Até que um dia eu mandei pra ele essa ideia, né? Pô, vamos fazer um trampo junto, assim, uma parada coesa, assim, que, né, envolva nós dois, assim. E aí beleza, né? Falei isso pra ele, esqueci. E depois ele me mandou uma demo, tipo, bem na pegada que eu tava pensando, que era uma parada mais lo-fi, mais misturando com outras coisas, com umas coisas mais psicodélicas, umas coisas mais indie rock, uma mistura assim, que engloba tudo nessa coisa do beat, do lo-fi hip hop. E basicamente isso, o conceito do álbum que a gente, né, pensou assim, era revisitar momentos do passado, revisitar coisas que já se passaram, né, na vida de cada um e tentar olhar para esse passado de uma maneira positiva, né, levando com a gente tudo que a gente aprendeu e todos os momentos bons, né, tudo registrado em música, né, tipo, até nas músicas que são instrumentais, isso tá registrado, tá ligado? Então, assim, basicamente isso, né? A ideia do nome foi do Samir, né? Tipo, eu tive a ideia da capa e, tipo, fluiu muito massa. Foi muito fácil, muito massa. Foi foda. Basicamente isso. Bom, de equipamento que eu usei, né? Pô, coisas bem simples que, tipo, né? Tipo,
não vou falar que qualquer pessoa pode ter, né? Porque o maior trampo, né? A gente sabe quem é CLT é foda. Então, tipo, coisas que, né, ao longo do tempo eu fui comprando de equipamento. Então, tipo, você não precisa exatamente ter essas mesmas coisas. Você pode começar com não, equipamento mais simples, né? Tipo, não que o meu equipamento seja avançado, é coisa bem simples pra caramba, né? Mas, tipo, o que eu usei basicamente foi, nas músicas que eu produzi foi, né, de MIDI, de controlação de sample. MIDI em geral, eu usei esse tecladinho MIDI aqui, que eu já tenho há uns bons anos, assim, tipo, acho que uns 4, 5 anos, e tipo, é o controlador MIDI mais barato que você vai achar. Eu acho, né? Tipo, eu acho que você acha até coisa mais barata que isso. Mas isso aqui, tipo, é o básico do básico, né? 32 teclas. Pô, tem uma controlação de modulação, que já nem funciona mais, né? Mas detalhes, né? Controlação de pitch, aqui muda as oitavas, né? Uma oitava acima, uma oitava abaixo, semitons e tal, transposição. E basicamente isso. De microfone, microfone eu usei um Shure, caiu tudo aí. Eu usei esse SM57, né? Que é tipo conhecidaço, um mic dinâmico assim, lendário assim. Muita gente usa, muitos produtores fodas, muitas bandas fodas, artistas fodas gravaram muita coisa nesse SM57 aqui. Que ele até, pô, eu moro num lugar bem barulhento, né? Então eu até penso em, né, quando tiver um lugarzinho melhor, com mais bem tratado, né? Você poder investir num espaço melhor e usar um condensador, né? Porém, o condensador eu não te recomendo se você morar num lugar barulhento, né? Se você mora num lugar, né, barulhento igual eu, então invista num dinâmico. Não precisa ser esse aqui que é mais caro, pode ser esse aqui que é tipo, pô, eu paguei R$200 nesse daqui, que é um Shure também, né? Mas tipo, não tem a mesma qualidade do SM57, porém, pô, cara, dá pra fazer muita coisa com isso aqui, muita música foda, dá pra usar. E, pô, de instrumento, de cordas, eu usei essa guitarra, uma Tajima Jazzmaster, né? Também, pô, uma guitarra que muita gente tem, então você vai achar ela de roda aí, pô, mas é uma guitarra muito massa. Pô, os captadores P90, muito foda, eu gosto da sonoridade. Pô, não tem muito o que falar não. Usei de ampli, né? Vou mostrar logo mais. Usei o AD pra simular os amps e tal. Basicamente isso. Você não precisa ter uma guitarra foda, né? Tipo, dá pra tirar um som com uma guitarra modesta e sincera, né? Pô, o violão, né? Acho que tem 2 faixas que eu gravei que tem violão, que tipo, violão de nylon. E, pô, eu gravei de maneira bem tosqueira, assim. Porém, eu acho que funcionou, né? Na proposta lo-fi do bagulho. E esse, né? Putz, eu nem sei qual que é a marca desse violão. É um violão qualquer, assim, que, putz, 200 conto, sei lá, acho que é até mais barato você deve achar. Um violão simplão que tinha aqui em casa e eu usei ele, né? Então, você não precisa ter coisas muito fodas, né? Só ideias fodas, sons fodas. E, pô, basicamente isso de equipamento foi tudo que eu usei, né? De resto é plugin, de resto é PC. Valeu! Então, falando um pouquinho sobre os instrumentos que eu usei para gravar esse disco com o Juba, falar sobre esse teclado. É o teclado da Revas, o modelo é o KB330. Se eu não estou enganado, a Revas é uma empresa da Roland, só que esse teclado aqui é bem simples, é bem de entrada, mas ele entrega o esperado na faixa de preço dele. É um teclado honesto, mas
sinceramente eu não usei nenhum timbre dele, eu usei ele como controlador MIDI. Isso foi antes de eu ter adquirido esse Akai, mas apesar disso, apesar de eu ter curtido muito o Akai, eu ainda não vou aposentar esse teclado aqui, porque para coisas mais complexas de piano realmente faz muita diferença ter mais teclas. E tudo de beat, de sintetizadores foi que eu gravei, né? O Juba também gravou alguns. Todas as minhas partes desses elementos foram gravados aqui, todas as coisas de MIDI também. E é isso, esse foi o teclado, nada demais, mas ainda é bastante funcional. E falando agora um pouquinho sobre guitarra, é exatamente a mesma do Juba, não exatamente, é a Tajima Jazzmaster também, só que o meu modelo é um pouquinho mais antigo, ele tem bico de papagaio aqui, né? É assim que a galera chama. Muita gente não gosta, eu sinceramente acho meio charmoso. Os novos modelos, como o do Juba, tem meio diferente, o headstock. E também aqui é onde ficava o varitone dela, que era uma pecinha que mudava o timbre da guitarra. E sinceramente eu sempre achei meio feio e mal posicionado. Nos novos modelos eles resolveram isso muito bem. Agora fica aqui embaixo, se não me engano, é aqui em cima, só que é diferente, é mais estiloso. E o meu simplesmente parou de funcionar e, sei lá, eu fiquei olhando, mano, eu vou arrancar esse negócio. Eu já achava meio feio nessa guitarra, então eu só arranquei e colei um adesivo no lugar do buraco. Tem um buraco aqui embaixo. E de guitarra foi isso. De timbre eu usei basicamente o Fender Twin o tempo todo, amplificador, com compressor e reverb ligados o tempo todo, em configurações diferentes, obviamente, dependendo da música. A maioria das músicas são limpas, e o que tem de drive que eu gravei foi na música Onzer, que é um fuzz bem sujinho assim no final para fazer um solinho e tal, da atmosfera. E se eu não me recordo agora, mas quando a gente abrir as tracks a gente vai conferir isso ao vivo, mas se eu usei alguma coisa de distorção fora isso, foi um clone do Tube Screamer. Quando a gente falar sobre os plugins, sobre abrir os projetos para mostrar um pouquinho para vocês, a gente pode falar mais sobre os timbres das coisas. E para microfone eu usei um AT2020 da Audio Technica. É um microfone condensador muito bom, eu acho. Na época que eu comprei ele era o melhor custo-benefício assim, da categoria de condensadores. Não sei se isso se mantém hoje em dia, mas acredito que sim. É um microfone muito bom, foi usado pela Billie Eilish e outros artistas que tem uma qualidade muito boa, mas como o Juba falou, é um mic que funciona muito melhor em ambientes muito silenciosos. Tanto é que as minhas vozes eu gravei na madrugada ou em dias em que por algum milagre estava meio calmo aqui na minha rua, na minha vizinhança. Sempre tem música tocando. Então, é isso. Agora a gente vai fazer um faixa a faixa, passando pelas músicas do disco. Para começar, a gente vai pela primeira música, que é a intro. Ela foi uma música que surgiu derivativa da música Cicatrizes e Obsessões. O Juba me mandou ela e me veio a ideia de colocar ela como intro do disco. Ela passou essa vibe pra mim de ser um bagulho mais introdutório e tal. Aí eu peguei o comecinho dela, cortei, abri, fiz um novo projeto e a gente foi modificando ela pra não ficar tão parecido com a Cicatrizes e Obsessões, mas ao mesmo tempo pra ficar semelhante pra galera que ouvir lembrar, isso aqui tava na intro e tal, tá voltando agora, da hora. E essa música foi tranquila de fazer, boa parte dela foi o Juba que fez, ele vai falar um pouco sobre ela também. Eu quis colocar um sample da Clairo na música, porque a ideia da introdução é ter uma chamada telefônica, né, que no final ela é atendida. E a gente vai voltar a isso quando a gente for falar sobre a última música, porque meio que é um ciclo se fechando, então aqui a chamada é atendida. E eu coloquei o sample da Clairo na música Hello dela, e quando ela atende também o telefone e fala Hello, e eu dei uma editada lá, coloquei bastante reverb, mudei o pitch, eu acho que eu mudei o pitch da voz dela, e equalizei de um jeito que ficasse mais próximo de uma chamada telefônica, sabe, daquelas antigas e tal. E é isso, agora o Juba vai falar um pouquinho sobre ela. Bom, o Samir já falou um pouco, né, sobre a intro, né,
que ela nasceu da Cicatrizes e Obsessões, né? Que é a 7ª faixa. Que foi... Acho que foi o primeiro som, assim, que deu start, assim, no projeto. E... Bom, eu fiz ela, assim, tipo... despretensiosamente, tá ligado? Assim, fazendo um beat, assim, pra me divertir. Eu tava muito na brisa de tentar samplear, sabe? Porque não é uma coisa tão simples assim de samplear, né? Samplear algo que fique legal, né? Não fique só uma cópia barata daquilo que você sampleou, né? E... Bom, é meio foda você caguetar o que você sampleou, mas, né? Tipo... Dá nada, né? A ideia é mostrar como a gente fez. Então, tipo... Na faixa Cicatrizes, né? Eu usei um sample daquela melodia principal de um jogo de Digimon, de PlayStation 1, assim, sabe? E beleza, fui fazendo e tal, bem simples assim, não tinha letra ainda e tal. Ela tem bastante samples assim de outras coisas também. Ela tem aquele start que dá quando entra uma... como se estivesse rebobinando um disco, uma fita cassete, sabe? Ela vem de um efeito sonoro de um stand de Jojo, do anime de Jojo. E eu tava assistindo na época e, tipo, tava procurando uns efeitos malucos pra pôr e eu, pô, lembrei disso aqui de Jojo e botei lá. E essas duas faixas, né, a intro e as Cicatrizes, elas, né, estão em conjunto ali, né. A intro basicamente quase a mesma coisa das Cicatrizes, porém ela tá um pitch alterado. O Samir botou, como ele mesmo já falou, botou uns synthzinhos, uns elementos diferentes, o baixo também. E eu queria dar essa sensação de continuidade, né? De você ouvir no começo do disco e lá na frente chegar a outra faixa e você lembrar, caramba, tocou no começo do disco, né? Isso é bem comum. E a ideia era mais ou menos essa, né? Na intro eu também botei um sample de Evangelho, assim, bem baixinho, assim, quase não dá pra entender o que tá falando. Eu não queria ser responsável por nada. Pelo menos amadureceu um pouquinho. Inclusive eu tô até usando aqui a peita do Eva. Uma pessoa muito especial me deu. E botei o sample do Shinji lá do filme. Sei lá, mais por estética mesmo, assim. Achei que ficou bem daorinha, né? E o Samir botou o sample do telefone, né? E da Clairo, né? E basicamente isso, né? A faixa 2, quando tudo ficou leve, eu quase flutuei. É uma música que eu já tinha guardado a ideia inicial na minha pasta imensa de demos inacabadas, e quando a gente decidiu fazer esse projeto, eu decidi reabrir essa pasta e dar uma procurada em ver coisas que poderiam ser reutilizáveis para mim terminar e que conversasse com o projeto, e essa música encaixou muito bem. Eu já gostava bastante dela, só que eu não sabia direito onde encaixar ela, eu não queria lançar como single, algo solto assim, então eu decidi trazer ela para esse trabalho. E uma curiosidade sobre ela é que ela tinha letra, ela ia ser um rap. Eu cheguei a gravar, mas não ficou tão legal assim, então a gente decidiu cortar, tá? Eu acho que eu ainda tenho aqui, se eu fuçar no projeto, eu acho que eu ainda consigo recuperar o rap, né? Mas não casou tão bem assim. E essa música usa outro sample que é da banda Pachinko. A música é Death Metal. Eu acho que é Death Metal. É um sample bem... que já é um sample de outra coisa, que é um jogo de videogame bem antigo. Que eu vou deixar aqui em algum lugar, porque eu não lembro o nome, mas é esse jogo aqui. Please don't play the track with a regular CD player.
gente decidiu reutilizar esse sample porque, mano, é muito característico do Pachinko, a gente gosta bastante dessa banda aí. A gente quis fazer uma homenagem. Pros ouvidos mais atentos, esse disco é uma grande homenagem pra Clairo, pro Pachinko, pro Frank Ocean, também é um apanhado de várias referências. E é isso, eu brinquei bastante com as guitarras nessa música, com reverb. Tem o efeito do solinho da guitarra, né, que vai meio que dissolvendo, não sei explicar direito, é muito difícil explicar conceitos sonoros em palavras e metáforas, mas enfim, vai dissolvendo, não sei. E isso dava pra fazer com delay, só que eu fiz com reverb do Amplitude, porque funcionou melhor assim pra mim. E se tratando do conceito do álbum, né, a primeira música é a intro, o personagem tá fazendo a ligação, alguém atende essa ligação, e na música seguinte é como se fosse um momento de, sei lá, dele tá conhecendo uma pessoa nova, de tá dando tudo certo, sabe? Tipo, tá tudo leve, tá tudo leve, que ele flutuou, ele tirou os pés do chão, e a gente vai ver no que isso vai dar posteriormente. E essa é a introdução da música. Tem um conceito na nossa cabeça que talvez não fique tão claro assim pra quem escuta sem essas informações, mas tem um personagem nessa história toda, e esse momento é o que ele tá naquele momento de paixão, sabe? Quando tudo é bonito, quando tudo parece dar certo, tudo parece perfeito, enfim. Bom, a faixa 3 é uma música chamada Desassossego. Essa foi produzida assim, inteiramente por mim, né? Fiz o beat, fiz tudo assim, de produção e letra e tal. Bom, sobre produção, acho que eu tava muito na vibe meio cloud rap e uns riffzinho meio emo, meio, sabe, essas coisas assim mais indie. E acho que uma banda, um grupo que me inspirou bastante foi Manobra Feroz, né? Tipo, aquele primeiro álbum deles, assim, eu tava ouvindo bastante na época, assim. E, poxa, casou assim com tudo, assim, que eu queria até pro álbum, assim, que é essa coisa de misturar os universos, né? Tanto de algo mais digital, mais hip hop, porém ainda com uma coisa mais rock, mais indie, os riffs pegajosos, sabe, que fica na cabeça. Desassossego, acordei de um sonho intenso. Noite passada, saudade do teu abraço. Procurando memórias bonitas. E basicamente isso, assim. Eu lembro que foi uma faixa até que, né, eu fazia umas aulas de produção com o Clauzinho, né, que ele teve uma Manobra Feroz e tal, tem um projeto dele solo. E eu lembro até que eu mostrei esse projeto dessa música pra ele, né? Tipo, eu até falei pra ele, né? Que tinha me inspirado bastante, assim, no som deles e tal. E é basicamente isso, assim, tipo, a bateria bem simples, assim. A guitarra, eu dei uma alterada no pitch dela, então tá meio grave demais, mas de propósito. O vocal também eu me inspirei bastante no Yang Lin, uma música chamada Trip, que tem essa vibe meio desafinada, ele tá cantando a melodia de uma maneira meio desafinada, assim, propositalmente, assim, tipo, eu peguei um pouco disso e trouxe pra essa faixa, sabe? Dá pra perceber os meus vocais, assim, que eu alterei o pitch também, então tá bem agudo, bem agudinho. Bom, em questão de letra, também é uma letra bem simples, assim, porém que eu acho bem bonita, assim. Ela é bem curtinha, a música em si é bem curtinha. Inclusive o nome da música faz referência a um livro do Fernando Pessoa, né, o livro do Desassossego. É uma música sobre cultivar memórias bonitas, né, sobre
ficar com aquilo que restou e não olhar de uma forma negativa, sabe? Mas pegar aquilo que fica pairando na sua alma, na sua cabeça, que fica rondando os seus sonhos e que são memórias que vão, às vezes, pode te atordoar, e transformar em algo bonito, sabe? Então é meio que procurar memórias bonitas, sabe? Pra manter o rumo, sabe? E é basicamente isso. 2046 é a quarta música do álbum e, surpreendentemente, ela foi uma música que vocês gostaram bastante. A gente não esperava por isso. Quando a gente tava no processo de divulgação do álbum no Instagram, a gente chegou a perguntar quais músicas a galera tinha curiosidade de saber, a história por trás, curiosidade de produção, e ela foi uma do que o pessoal mais comentou. E talvez porque tenham sacado a referência do nome, né? 2046 é o nome de um filme do Wong Kar-wai, que é um diretor que tanto eu quanto o Juba gostamos bastante. E eu fiz essa música assim que eu terminei de assistir o filme 2046, que é um filme que fala bastante sobre memórias também, que conversa com o tema do vídeo, né? Lembranças, memórias. E no filme 2046 é um espaço físico onde as pessoas vão para tentar recuperar e manter memórias, lembranças, coisas que aconteceram no passado, né? E na mitologia do filme, assim, quem vai pra esse lugar não volta, sabe? Tipo, ninguém voltou desse lugar, ninguém que foi pra lá voltou, exceto o protagonista do filme, né? E isso é uma metalinguagem, porque isso acontece dentro do filme, como se tivesse um universo normal da gente, assim. E a história que tem esse lugar 2046 é a história de um livro que o personagem do filme tá escrevendo, tá criando essa história na cabeça dele e tal. Então tem um pouquinho de metalinguagem disso. Só que ele fala muito sobre as experiências do próprio autor e tal, porque ele é meio que esse personagem que vai pra esse lugar pra tentar manter essas memórias. E só que ele decide sair de lá, cara. Porque ele percebe que precisa seguir em frente, ele percebe que não dá pra viver só de nostalgia, sabe? Então ele consegue sair desse lugar e a gente queria com essa música trabalhar um pouco essa ideia, tipo, é uma música muito repetitiva, com poucos elementos que se repetem e a ideia é pra ser uma vibe de loop, sabe? De não conseguir ir pra frente, de não conseguir seguir em frente. Que simboliza esse lugar 2046. As pessoas ficam sempre presas ao que já aconteceu e perdem qualquer possibilidade de coisas novas acontecerem na vida delas. E essa música a gente fez tentando capturar essa ideia, apesar de alguns elementos irem aparecendo aos poucos, tal, ela basicamente é uma grande repetição. E é isso, é uma das músicas que tem a história mais interessante do disco, eu diria. E a gente recomenda bastante esse filme, conversa bastante com a ideia do disco. Bom, a quinta faixa se chama Coração de Aço. Bom, vocês podem ver, né, como o Samir disse, esse álbum tem muitas referências, seja ao cinema, seja a cultura pop, seja mangás, coisas em gerais, né, que a gente curte e tal. E, né, e essa música em específica, ela faz referência ao mangá / anime da autora Hiromu Arakawa, chamado Fullmetal Alchemist, né, que é bem conhecido e tal. Bom, essa música, em questão de produção, instrumental e tal, ela é bem simples, assim. Porém, eu tenho um carinho muito grande, assim, por ela. Acho ela muito... Não sei, eu gosto da letra dela, eu gosto de como ela é bonita sendo simples, assim. E, tipo, até bem mal gravada, assim, em questão de algumas coisas que eu fiz, mas eu gostei, eu gosto do resultado. Ela me chama de amor, mas quem sabe a minha dor. Meus discos favoritos são eu usei um violão, assim, que eu tenho aqui, um violãozinho de nylon barato, assim. Eu lembro que quando eu tava gravando na época, eu tinha um tripézinho, assim, pra microfonar e tal, o violão, só que quebrou, aí eu tive que fazer toda uma gambiarra pra microfonar o violão, né?
Mas deu certo, né? Deu certo. A bateria dela eu usei um plugin que simula uma Lean Drum, que é uma drum machine bem conhecida, assim, dos anos 80, assim, sabe? Muita coisa do synth pop, das paradas, assim, dos anos 80 usa. E eu me inspirei muito no som do Misery Swing, do Cleuzinho, do FM5, assim. Muito dessa vibe, dessa era meio digicore, sabe? Pra quem não manja muito, tipo... Eu também não manjo muito, assim. Posso estar falando besteira, porém... É um gênero, assim, meio que surgiu, assim, meados de 2020, 2021, não sei, posso estar falando besteira. Mas essas músicas assim que são mais aceleradas, assim, porém com o pitch da voz meio alterada, mais aguda, aquela voz mais Alvin os Esquilos, sabe? Com um som mais, como eu posso dizer, mais tosco, assim, tipo, mais... Não mal gravado, não tosco, né? Não é a palavra certa, mas, tipo, super saturado, super comprimido, bem sujo, sabe? Bem sujo de forma proposital. E me inspirei muito nessa vibe, por mais que não seja sei lá, pode ser que não pareça com o digicore que você vai ver aí gravado nos States, assim, mas eu acho que eu consegui adaptar da minha forma, assim, né? Que tem a minha voz mais, né? Mais alterada, mais Alvin os Esquilos, tá ligado? E, pô, eu gostei desse resultado. Ela tem samples, né? Tem samples, mas são samples de Fullmetal Alchemist, né? De algumas frases que o Edward fala sobre, que eu acho que, tipo, super casam com a letra que eu escrevi, né? Tipo, que ele fala sobre, né? Sobre aprender uma lição sem dor, né? Tipo, não tem significado, né? Porque, tipo, não tem como você aprender uma lição sem dor, sabe? A gente tem que passar por certas coisas e tem que viver certas coisas, porque a gente só vai aprender dessa forma, sabe? Não tem como fugir da dor, não tem como correr daquilo que a gente tem que passar. A vida é sobre isso, né? É sobre sentir, é sobre se permitir sentir também a dor, sabe? E, pô, essa obra condensa muito bem toda essa filosofia, sabe? E te dá algo em troca, né? Tem a questão da lei da troca equivalente, né? Que eles falam que é aquilo, né? Que, tipo, você não pode conquistar nada sem dar nada em troca, tá ligado? Você não vai simplesmente acordar no outro dia e vai conquistar, sei lá, o seu emprego do sonho, a sua faculdade do sonho, se você não se esforçar, né? Tipo, não é papo de meritocracia, tá ligado? É mais papo de você acreditar no seu sonho, naquilo que você quer fazer, naquilo que te inspira, que te toca, tá ligado? Que é importante pra você. Então, é a lei da vida, né? A troca equivalente, né? Tipo, você vai ter que fazer, você vai ter que sofrer, você vai ter que passar por aquilo que você tem que passar. E a música é sobre isso, sabe? É sobre... Aqui na letra eu tô falando de uma forma talvez um pouco mais... questão no campo amoroso. Porém, acho que ela se torna até mais universal também, né? Pra tudo aquilo que você esteja passando, assim, nesse sentido. Então, tipo... Tem uma parte que eu falo que é, né, novas possibilidades, né, pra mim, pra você, renascer, né? E é sobre isso, é sobre se renascer, é sobre se transmutar, né? Sobre se transmutar seria, se transformar a cada dia, se renovar a cada dia, mudar a cada dia. A pira é muito, muito essa, sabe? E é basicamente isso, eu acho essa música muito, muito massa, muito bonita. Bom, a faixa 6 se chama Vila Aurora
E essa faixa, ela é só instrumental, né? Eu acho que é uma das faixas mais, né, mais tranquilas, mais vibes, assim, slow, sabe? Eu acho que é uma das que mais remete, assim, ao que as pessoas entendem como lo-fi, sabe? Acho que, tipo, uma música que você acharia fácil, assim, numa dessas playlists que tem a menininha do anime lá estudando, sabe? Embora, tipo, acho que ela tem umas coisas bem peculiares, assim, dessa faixa, assim, que dá uma destoada, assim, que eu acho interessante. Que é a questão dela ser mais, como eu posso dizer, mais suja, sabe? Eu gravei ela com violão, é uma coisa meio, uma levada meio samba, talvez, meio bossa, não sei dizer se seria isso. Assim, uma das referências, né, pra mim, né, nessa questão de beat, assim, sabe? É o Nujabes, sabe? Que, tipo, quem curte lo-fi hip hop, quem curte hip hop em si, com certeza conhece ou deve conhecer, sabe? O Nujabes foi um cara que era muito foda, sabe? Eu conheci ele através de um anime chamado Samurai Champloo, que ele fez toda a trilha sonora desse anime, sabe? E ele foi, acho que foi o meu primeiro contato, assim, que eu tive com o Nujabes. E, poxa, ele me inspirou demais, sabe? A fazer beat, a produção. Porque é uma coisa, assim, que é uma coisa mais contemplativa, mais, sabe? Mais uma vibe quase que espiritual, pode-se dizer, sabe? Que vai de samples de jazz a uma coisa mais japonesa, com flautas e etc. E acho que basicamente isso. Acho que essa é uma das canções, não, uma das músicas que são os pontos mais calminhos do álbum, sabe? Vila Aurora. As cicatrizes, ela já é um pouco mais, como eu posso dizer, meio um trap meio, não trap assim, mas um cloud rap meio psicodélico e tal. Assim como na intro, ela faz referências a muitas outras coisas também na letra, né? Tipo, ela não é muito evocativa assim, não é muito complexa, né? Tipo, você prestar atenção, você consegue captar facilmente, né? Tipo, tem um verso que eu falo sobre, tipo, o eu lírico ali, né? Tá tipo Keiko e Yusuke, né? Tipo, quem são dois personagens, né? De um mangá do Yu Yu Hakusho, né? Tipo, um casal e tal. E a música é meio que sobre isso, né? Você tá se apaixonando, tá criando essa obsessão e ao mesmo tempo o medo de formar uma cicatriz e tal. E basicamente isso. Então é uma faixa que eu acho bem interessante, que ela tem essa dobra com a introdução. K é a 8ª música do álbum e ela nasceu durante o ensino médio, em 2019, quando eu estava começando a entrar de cabeça no mundo da produção musical. Inclusive, ela nasceu no celular. Eu tenho memória de fazer ela no intervalo da escola, assim, botar nos fones e indo na biblioteca e produzindo ela no BandLab. E depois eu trouxe pro PC, gravei umas guitarras e a gente decidiu encaixar nesse disco por fazer sentido sonoricamente, esteticamente, essa vibe lo-fi. E o nome dela é por conta... é uma homenagem pro Cigarette After Sex, que eles têm uma música com o mesmo nome, K também. E também porque eu tava devendo essa música pra uma pessoa cuja primeira letra do nome dela começa com K. K, se você estiver assistindo esse vídeo, eu cumpri, tá aí, então a música eu fiz. Ela é um interlúdio do álbum, uma pausa, um respiro, e ela marca essa última fase mais tranquila, assim, 100%, e
as próximas músicas começam a ficar um pouquinho mais densas, mais psicodélicas, mais maluquinhas, e a gente vai falar sobre elas agora. Agora falando um pouquinho sobre Onshar. Eu não sei como pronunciar, mas é uma palavra indiana. E quem deu o nome dessa música foi uma amiga minha. Eu tinha mandado a demo pra ela e eu perguntei se ela queria nomear o nome dessa música. E ela escolheu essa palavra porque ela tá na lista das palavras intraduzíveis, sabe? Tipo, saudade no Brasil. Aparentemente tem palavras de línguas que também não tem uma tradução 100% certa. Mas Onshar, o conceito dessa palavra é definir, tipo, aquela sensação de quando tu sabe que o relacionamento tá chegando ao fim, mas mesmo assim tu consegue aproveitar com intensidade os últimos momentos, sabe? Acho que é meio por aí a ideia, e eu acho que conversa bastante com o nome do álbum. Ela tinha sugerido esse nome antes de eu falar o conceito do álbum, né, que foi bom, sabe? E, pô, mano, casou muito bem, a gente decidiu usar. E a música foi tranquila de fazer, surgiu no piano e tal. Eu fiz ela sobre efeito de vinho, se eu não me engano, e durante uma noite, o que é meio incomum pra mim. Eu não costumo produzir à noite, madrugadas. Eu me sinto mais criativo de manhã, assim que eu acordo. Já vem ideias na cabeça, eu já ligo o PC e tento fazer alguma coisa, mas essa em específico surgiu à noite, junto com algumas taças de vinho e certa melancolia. De um jeito bonito, eu acho ela uma música bonita. E o final dela tem um certo... Tem um fuzz. Eu usei um fuzz na guitarra que deu um molho da música, sabe? A princípio seria uma parte bem mais agressiva do que aquilo. Era um riffzão de fuzz pesadão mesmo. Meio stoner rock, mas tipo, mano, ia fugir praticamente fora do álbum, da ideia do álbum. Mas eu queria manter o fuzz, queria manter uma distorção. Então eu usei um swell, se não me engano, que é um pedal que faz o som da guitarra aparecer aos pouquinhos. E isso deu uma vibe muito massa. O fuzz o som do fuzz agressivo, só que como ele aparecia aos pouquinhos, ele não dava aquele choque de pá. Então o riff ficou bem suave, cara. Ficou bem suave mesmo usando fuzz. E eu achei muito foda o resultado disso. E essa foi a Onshar. Agora falando um pouquinho sobre dissolução. Essa música, o sample do início é do Anthony Bourdain. Minha pronúncia de outras línguas é péssima, então me desculpem, mas ele é uma pessoa que eu descobri ano passado e que eu fiquei viciado na personalidade do cara. Eu achei ele muito, muito massa, o estilo de vida dele. Ele é um cozinheiro dos Estados Unidos e ele teve uma adolescência assim muito doida de drogas e tudo, e ele conseguiu dar a volta por cima, se tornou um cozinheiro. Depois protagonizou programas de viagens. Ele viajava o mundo todo provando comidas de todo mundo. Ele fez isso mais de uma vez, viajou deu a volta ao mundo mais de uma vez provando comidas e tal, inclusive aqui no Brasil. E ele sempre trouxe reflexões muito massas, sabe? Para além da culinária, reflexões culturais mesmo. Ele teve em países que começou a guerra, quando ele estava no país já começou uma guerra, ele viu umas paradas, ele precisou fugir, viu cenas horríveis assim, que normalmente nós, pessoas comuns, não vemos, né? Mas ele tem várias reflexões da hora sobre a vida. Ele é uma pessoa que aparentemente foi muito massa. Infelizmente ele morreu, ele se suicidou, infelizmente. Tem um documentário dele muito interessante. E ele sempre foi um cara muito apaixonado por música também, por cinema. Inclusive no documentário mostra as cenas dele com o Josh Homme, o vocalista do Queens of the Stone Age. Aparentemente os dois eram bem amigos, saíam bastante e tal, conversavam. E ele tem essa frase que eu gosto bastante, que a gente sampleou, que é falando pra viver as experiências, pra não ter medo de atos de gentileza de pessoas desconhecidas. Sei que isso é uma coisa muito complicada, tipo, não desconfiar de certas situações depois de a gente ver tanta maldade, tanta gente se aproveitando de coisas, sabe? Mas
Pô, ele era uma pessoa que viajava e, tipo, aceitava ato de hospitalidade das pessoas, comia comida de rua assim, sem. Sabe? Tipo, era uma pessoa que botava a cara e vivia novas experiências. Eu acho isso muito foda. Be open to experience, be willing to try new things, don't have a rigid plan, accept random acts of hospitality without judgment or fear. Don't be É perigoso de fazer isso, de viver desse jeito, mas é um jeito bonito, esse jeito aventureiro, sabe? Tipo, eu piro muito nisso. Eu ainda não tenho essa coragem de fazer tudo isso, mas é algo que eu trabalho aos pouquinhos. Eu tenho começado a viajar, a gostar de viajar inclusive eu falo sobre isso nessa música, que foi na época que eu tava experimentando viajar, e viajar sozinho ou com amigos. E é isso, acho que a síntese da música é essa, é aproveitar essas viagens, esses atos de hospitalidade de pessoas desconhecidas, que já aconteceu comigo, e foi muito legal ter aceitado esses atos, sei lá, é muito bom conhecer pessoas, muito bom ir de coração aberto, de mente aberta, confiando que vai dar bom, mesmo sabendo que algumas situações podem ser perigosas fazer isso, mas quando dá tudo certo, cara, é muito bom as relações que a gente constrói nesses momentos. Enfim, eu viajei um pouco, mas essa música é sobre isso, sobre todo esse sentimento de estar aberto a essas experiências, de abraçar elas. E o final dessa música, a gente quis fazer uma ponte com a próxima, que é a Inércia. O final dessa música, a música vai se degradando. Quase um negócio meio de videogame, né? Tipo, sei lá, não sei explicar. Vai se diluindo, como o nome da música fala. Essa também foi uma das primeiras que a gente gravou. Que eu gravei, no caso, né? Gravei um beatzinho e a guitarra e mandei pro Samir, né? Foi uma das primeiras que a gente teve ideia. E basicamente foi bem simples também. Ela é uma guitarrinha bem repetitiva. E aos poucos a gente foi adicionando mais coisas nela, né? Depois, com o tempo, surgiu, né, um plugin que, né, um amigo nosso até indicou pra gente, que, tipo, que deu quase que boa parte, assim, quase que 80% do som desse disco, questão de timbre, de algumas coisas que são mais inspirações, foi desse plugin, né? Que tem umas coisas mais de beat crush, umas coisas mais saturadas e tal. E aos poucos a gente foi adicionando. Então, tipo, o final da música, ela dá uma quebrada, assim, na metade, assim, tipo, ela tá numa vibe, depois ela dá meio que um slow, assim, dá uma mudança no mood do som. Aí de começo eu tinha botado só esse slow, ela vai dando esse slow e depois com o tempo ela vai meio que aumentando o BPM do som e vai ficando mais rápido e mais rápida. Aí o Samir, ele apareceu, né, com esse plugin, que foi o que deu esse efeito de mais digital, mais videogame, assim, mais piração total, que parece que é algo meio que, sei lá, uma interferência que tá acontecendo ali, tipo, você tá ouvindo um som e meio que começa ali uma piração maluca e, tipo, parece que tem alguém que, sei lá, hackeou o seu computador e, sei lá, tá ligado? Uma coisa meio além das ideias, sabe? Então, tipo, assim, eu achei muito foda, assim. E como você me falou, o final dela casa com a próxima música, né? Que é a última música. E, pô, mais uma vez fazendo isso de, né, emendar uma música na outra, de ligação, né? E esse disco é muito sobre isso, sobre ciclo, né? Eu sinto que ele é muito cíclico, muito um loop, assim, que você pode até ficar ouvindo e reouvindo, porque, tipo, ele funciona muito bem, sabe? Achei muito massa o resultado disso, sabe?
Porque foi até, de certa forma, foi até que intuitivo, assim, da minha e da parte dele, sabe? Pra além daquilo que a gente pensou da intro e da última faixa, foi bem coisas que foram acontecendo, assim, durante a produção que resultou nesse resultado que vocês podem ouvir, saca? E agora a gente vai falar da última música, Inércia, que é a minha música favorita do álbum, a do Juba também. Eu fiz nela quando eu tava escutando muito trip hop, muito Massive Attack, Portishead, e eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu consigo fazer uma parada assim, e eu fui tentar, e deu bom. Eu acho que eu consegui chegar no resultado legal do trip hop, né? Eu fiz todo o beat. Eu fiz o beat, gravei uns synths, coloquei... Foi uma música que eu me permiti pirar, coloquei muitos plugins malucos lá que alteram o som dos sintetizadores, dá uma textura meio doida lá, vocês conseguem escutar. E o Juba veio depois, eu mandei pro Juba, ele pirou na música, ele já meteu umas guitarras mais loucas ainda e casou muito bem com o synth, pá. E ficou isso, ele escreveu a letra lá do começo. Ah, e uma curiosidade legal, a letra, o spoken word que eu faço nessa música, né, eu recito algumas palavras. A letra que tá ali era um pouquinho da letra que ia estar no rap da Quando Tudo Ficou Leve, eu quase flutuei. Eu reaproveitei a letra, adicionei mais algumas coisas, mudei outras e reaproveitei ela aqui. E é a música que encerra o disco. E uma curiosidade interessante também é que ela termina com uma ligação telefônica caindo na caixa postal. Isso não foi intencional, assim, tipo, eu só achei que seria interessante colocar. Eu coloquei. E quando a gente ouviu o disco, a gente lembrou que a primeira música começa com a ligação e uma pessoa atendendo, né? No caso era o sample da Clairo representando essa pessoa atendendo. O álbum começa assim, termina com uma ligação caindo na caixa postal. Eu acho que isso amarra o disco, amarra o conceito do álbum. Como o próprio Samir falou, minha música favorita do disco, assim, eu tenho muito, muito carinho por essa música, muito orgulho do que a gente fez aqui, sabe? E, bom, o Samir já falou um pouco de como ele produziu, das referências que ele trouxe, e vou falar um pouco das minhas, que foram muitas, assim, mas nessa música, assim, foi uma das que eu mais me permiti, assim, sabe, me deixar livre, sabe, me transportar, assim, e meio que cantar, assim, entre aspas, qualquer coisa, né, tipo, eu criei essa letra, assim, muito rápido, assim, né, já tô falando um pouco da letra antes, né, porque eu acho que o Samir já falou mais da produção, eu vou falar mais da produção, mas em questão de letra, eu lembro que eu só peguei, assim que ele me mandou a demo, eu já pirei, assim, no negócio, e eu tava muito numa pilha de psicodelia, de algo viajado, uma coisa meio mantra, sabe? Tava muito nessa onda, assim, sabe? E eu me lembro, assim, que, tipo, umas semanas antes, né, eu tinha colado num show do Bulgarins, muito foda, e, pô, pra quem conhece o Bulgarins saca, né, que, tipo, o show dos caras tem uma hora ali que é só, tipo, improvisação e viagens e muita doideira, assim, que é muito foda. E foi uma das coisas que me inspirou, assim, essas coisas, essa onda do Bulgarins, assim, principalmente na questão do vocal, né, de ser uma coisa mais mantra, de você tá cantando e tá repetindo, às vezes a mesma palavra, uma coisa mais abstrata. Embora, não sei como o Samir enxerga a questão da letra na minha parte, né, dessa música, mas eu fui entender só um pouco depois, né, sobre a letra, né, que, tipo, eu falo, né, inércia, tudo parado, tudo se movimenta, né, que, tipo, quando você tá em inércia, né, o seu corpo tá parado, mas as coisas estão se movimentando, né,
Me desculpe se eu falei merda. Mas eu quis dizer que é tipo o eu lírico da canção, né? Como você me disse, tem um personagem nessa canção aqui. Não só nessa canção, né? Mas em todas do disco. Ele tá num estado em que ele se sente de uma meio que travada, assim, uma inércia, que as coisas estão andando ao redor dele, as coisas estão indo, estão voltando, e ele meio que tá ali estático. Ainda nessa piração toda das coisas que ele viveu ao longo de todo o disco, como retratou todas as letras, todas as canções, todos os instrumentais que relataram no álbum. E aqui é onde é o ponto em que ele decide, né, seguir, ele decide tomar a decisão de não só ficar rememorando coisas que se foram, mas tipo, pegar aquilo que ele viveu e pôr um ponto final naquilo, né? Tipo, pôr um ponto final naquilo que ele viveu, nas coisas que passaram, sabe? É meio que... Eu vejo como um ritual de passagem esse som, sabe? Um ritual de passagem de autoaceitação, de si mesmo e principalmente do passado, assim, sabe? Tipo, um ponto final do passado. Como o Samir relatou, né? A intro tem a parte que tem um sample do telefone ligando, e aqui tem outro sample que é da ligação, porém não atende, né? Fica na caixa postal. E é meio que isso, né? Tipo, é uma ligação que encerrou, sabe? E é muito necessário, né? Sabe? A gente encerrar certas coisas, a gente pôr um ponto final naquilo que precisa do ponto final pra continuar, pra seguir. E tem o verso do Samir, assim, que tipo, que é uma vibe mais... quase que um poema, assim, como ele disse, e entrar numa faixa que ele preferiu tirar. E, nossa, eu acho muito lindo essa parte que o Samir fez, assim, pessoalmente, assim, me deixa muito emocionado, assim, a maneira que ele fez, assim, eu acho lindo. E, poxa, eu acho muito foda esse som, assim, muito foda mesmo. Curti demais ter feito, sabe? Questão de produção nela, eu fiz umas guitarras mais maluquinhas, fiz uns delays doidos, gravando mesmo com pedal que eu tenho aqui. E, pô, acho que ficou muito da hora. Ficou bem pirado, bem caos, que foi o objetivo mesmo desse som. Um caos meio que se reorganizando, sabe? Acho que, tipo, a faixa mais grande, acho que ela tem quase 5 minutos. E ela tem, né, momentos, né? O começo é mais caótico, depois tem a quebra, que é uma coisa mais contemplativa, até resultar no final do poema do Samir, que depois entra uma coisa meio que cinema, assim, uma coisa meio cinematográfica, sabe? Tipo, aqueles efeitos que entram no final com o plugin lá que eu citei. E é basicamente isso. É um disco muito especial pra mim, pro Samir com certeza também. E, poxa, é sobre isso, sabe? Se você faz música, se você quer fazer música, né, caiu nesse vídeo aqui, pô, faça, cara, faça. Não pensa muito não, sabe? Não fica brisando muito em aparecer, ou de querer parecer com alguém, sabe? Tipo, é só ilusão, sabe? Se você tem alguma coisa pra dizer, se você quer se expressar, sabe? Musicalmente, se isso, poxa, toca você e você tem que botar pra fora, cara, poxa, continua fazendo, comece a fazer, sabe? A gente mostrou aqui, sabe? Você não precisa de muito, não precisa de
de muita grana, assim, com o básico, cara. Você começa a fazer, você pode fazer. Então, poxa, faça música, faça arte e é isso. Bote pra fora. Foda. E é isso aí, galera. Caso tu tenha caído nesse vídeo por causa do título, caso tu não me conheça, não conheço o Juba ainda e nem esse projeto, caso tu tenha caído aqui para procurar informações sobre como gravar um disco em casa, como fazer todo esse processo com equipamentos que tu já tenha, ou quais equipamentos tu precisa ter, caso tu ainda não mexa muito com produção musical, saiba que é totalmente possível, independente dos equipamentos que você tenha em casa, tipo, dá para contornar quase todas as limitações técnicas, dá pra entregar um álbum muito legal, sabe? Tipo, hoje em dia a tecnologia tornou a produção musical algo muito acessível, sabe? Tipo, se tu tem um computador, cara, tu já tem uma máquina muito mais potente em relação à capacidade de gravar uma música do que muitas máquinas que eram usadas antigamente, sabe? Nos anos 50, 60. E é isso, tudo depende da tua criatividade, da tua vontade de fazer. Se tu tem algo pra dizer, mano, só faz. No final é tudo arte, sabe? Só faz, lança, mesmo que tu não consiga extrair o melhor que tu queria. Só dá o teu máximo e lança, porque no final é isso que importa. E é isso. Ouçam o disco, comentem, curtam, compartilham. A gente espera que vocês tenham gostado. Esperamos que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado alguém a tentar fazer essa loucura que a gente fez. E é isso. Valeu!